Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Meu nome é JC Maloa e, como você sabe, terças, quintas e também nos domingos, domingo sim, domingo não, o programa O Verbo entra na sua casa para lhe trazer aqueles tópicos calientes sobre a palavra de Deus e aprofundar sobre aquilo que é pertinente, aquilo que é necessário que se fale, que se converse, aquilo que é realmente necessário que seja exposto a ir à sua tela. Toda a palavra de Deus ela é viva, eficaz e é útil para moldar nossa vida, útil para nos ensinar a viver, útil para fazer com que conheçamos os desígnios do nosso Pai Celestial. E o programa O Verbo tem mesmo esse objetivo, fazer com que de facto não seja uma letra morta, mas que seja uma palavra a ser compartilhada, que você tire a sua Bíblia da sua prateleira, se está ali há muito tempo a apanhar poeira, esta é uma grande oportunidade para sacudi-la, colocar em cima da sua mesa, pegar uma caneta e um cadernito e assim aprendemos com o nosso Pai Celestial. Hoje vamos trazer um tema, como sempre, um tema caliente. Vamos falar sobre a postura do homem de Deus e tenho aqui comigo 3 mulheres de Deus para falar sobre esta postura. Isto vai ser muito interessante ouvir sobre a postura do homem de Deus e ainda por cima numa perspectiva feminina. Como você também deve estar habituado, nós fazemos questão de, pelo menos de quando em vez, trazer aqui um grupo de mulheres para debater assuntos que têm que ver com as Sagradas Escrituras. Queremos desmitificar esta coisa de que as mulheres não têm conhecimento de Deus, não podem compartilhar. Não, queremos desmitificar isso. Queremos que elas venham e apresentem os seus conhecimentos, aquilo que Deus tem plantado lá, e é por isso que o programa de hoje vai ter também mulheres aqui na casa. Estamos ligados à TMT, Star Times e também à TV Cabo, e você também pode encontrar estes conteúdos no Facebook da Mega Televisão, mas também no Facebook e no YouTube do Rev JC Maloa. Estão criadas todas as condições para avançarmos com este programa e que Deus possa nos abençoar. Vamos começar mesmo com a palavra de Deus, a escritura que escolhemos para dar a abertura a este tema é Timóteo. Estamos no livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, assim como se deve citar este livro da Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz, ensina, eu vou estar a ler aqui a partir do versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 14. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Palavra do Senhor aqui, escrita através do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, e ele dá-nos aqui algumas balizas sobre o episcopado e também o diaconato
Ele nos explica sobre as condições para se ser bispo, fala aqui de servos, mulheres, diáconos, enfim, ele fala sobre algumas questões aqui de fundo, sobre como é que deve ser a conduta, como é que deve ser também a postura do homem de Deus. E como estamos a falar sobre isso, nós vamos mesmo começar aqui pela profetisa Hilda. Vamos questionar a ela sobre esta perspectiva que Paulo coloca. Profetisa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa O Verbo. Cumprimento na paz do Senhor Jesus. E eu quero fazer a seguinte questão. Paulo exagerou, colocou coisas a mais ou a menos em relação a esta escritura? Muito boa tarde, reverendo. Sintam-se cumprimentadas na bendita paz do Senhor. Cumprimento a todos que estão em casa a assistir-nos e espero que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Indo à pergunta do reverendo, eu acho que o Paulo não exagerou porque quero ler um versículo que está no 1 de Timóteo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, eu acho que Paulo não exagerou ao mencionar todos aqueles itens. O homem de Deus tem que ter um perfil, uma postura digna de representar a Deus na terra. Porque se o homem de Deus comporta-se de uma maneira que coloca em causa o nome de Deus, começamos a entrar em problemas. E hei de ir ao livro de Efésios 4, versículo 11, onde fala de Jesus deu dons Deus deu dons ministeriais para ser apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Todos esses dons servem para completar, servem para edificar o reino de Deus, servem para edificar o corpo de Cristo. E para ser bem edificado este corpo, é necessário que tenhamos um homem de Deus que seja o espelho de Deus. E antes do homem de Deus estar a exercer a missão que Deus manda, Deus antes ele chama. Vemos em Isaías 1, versículo 5, que ele antes de que o homem esteja no ventre já conhecia e separou-o para um propósito. Depois de chamar, Deus treina a pessoa, depois prova a pessoa, unge a pessoa, envia e depois sustenta esta pessoa. Então, há um ponto importante aqui que eu queria mencionar. Quando Deus prova a pessoa, é para que a carne possa morrer, possa mortificar-se a carne, de modo a sujeitar-se ao Espírito de Deus e poder representar a Deus na íntegra, obedecer a Deus na íntegra. Sim, então é por isso que eu acho que não houve exagero. O homem de Deus deve cumprir todos esses itens para que o corpo de Cristo possa ser realmente santo. Maravilha. Pastora Hilda, seja bem-vinda ao programa O Verbo. Aqui, quando Paulo fala-nos de bispo, na cultura grega, esta palavra era usada em referência ao dirigente de uma organização pública ou religiosa. Isto é, um supervisor de uma congregação.
Portanto, Paulo estava a falar, porque às vezes algumas pessoas ficam perguntando, mas não, aqui está a falar com bispo. E nós temos aquela tendência de colocar o bispo como o indivíduo que tem sob sua liderança vários pastores ou vários homens de Deus sob sua liderança. Mas no contexto em que esta escritura é nos colocada, o termo bispo, ela significa supervisor, até porque algumas versões ela coloca presbítero, ou ancião, e ele coloca aqui como o indivíduo vai fazendo um arrolamento de vários aspectos, marido de uma só mulher, moderado e por aí em diante. Mas nós sabemos, por exemplo, Timóteo, ele não era casado, né? Ele não era casado e ele estava liderando uma igreja. Há alguma exceção aqui, podemos encontrar as regras aqui sem exceção, ou o padrão é exatamente este. Paulo não exagerou, não colocou aqui muitos condimentos para se ser bispo, diácono. Qual é a percepção, que análise é que faz desta escritura? Pai do Senhor, reverendo, e quero saudar a todos aí em casa, dizer que sintam-se cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e obrigada pela oportunidade. E conforme a pergunta me foi feita, para mim o apóstolo Paulo não exagerou, né? Não exagerou, porque na verdade podemos ver neste livro mesmo de 1 Timóteo 4:12, que ele estava a falar com Timóteo e disse: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Conforme o reverendo estava aqui a dizer, o Timóteo, ele não era casado, mas mesmo não sendo casado, o apóstolo Paulo exigia dele que ele fosse um exemplo, porque que as pessoas não desprezassem o fato dele ser jovem, as pessoas não desprezassem o fato dele ser uma pessoa talvez solteira, mas que ele se tornasse um padrão, um exemplo, como homem de Deus, que as pessoas pudessem olhar para ele, não ter motivos para reclamar dele, não ter motivos para dizer que este não é digno de nos liderar, porque nós somos casados, isto, aquilo, outro. Por quê? Porque ele é padrão, ele é um exemplo. Então, para mim, o apóstolo Paulo não exagerou, porque mesmo para o próprio Timóteo, ele deu advertências, a dizer que ele deve ser um exemplo na palavra e no procedimento. O que ele estava a dizer é que, mais do que você ensina, você deve ser um exemplo daquilo que você ensina. Você deve falar que as pessoas devem fazer isto, mas você deve ser um exemplo. Então, o apóstolo Paulo, para mim, na minha análise, ele não exagerou. Está certo, mas o que acha? Só esta questão de ser hospitaleiro, por exemplo. Ele diz que o homem de Deus precisa de ser hospitaleiro. Este homem de Deus, ele pode ter uma mulher, por exemplo, que não ajuda. Ele até pode gostar de receber pessoas em casa, mas sempre que vem alguém para casa, a mulher está ali, já está a trazer umas pessoas todos os dias, esta gente aqui em casa e tal, agora estamos em crise, estamos a gastar o rancho e tal. O que é que nós fazemos com este homem? Mas a gente, quando ele está na congregação, parece que ele flui, mas lá em casa não há hospitalidade. Como é que balançamos isso? Só que eu acho que aqui, da forma que o reverendo está a fazer a pergunta, ele, como homem de Deus, ele é hospitaleiro. E o que é exigido do homem de Deus é que seja, na verdade, hospitaleiro. Então, a dificuldade é lá em casa, em relação à esposa. Eu acho que a hospitalidade está lá em casa. Eu acho que aí tem que haver já. Sim, Bispo. A paz do Senhor a todos, louvado seja Deus, também estou grata a Deus por esta oportunidade
e também cumprimento o nosso amado reverendo em nome de Jesus. Aqui há batalhas, na verdade. Indo aqui neste versículo onde se fala do bispo, que tem que ser repreensível, marido de uma mulher, etc, etc. Se formos lá ao livro no Evangelho de Mateus, vemos que nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus fala uma palavra para os homens, quer sejam bispos, pastores, homens de Deus. Diz que para adulterar não é preciso, não é? Aquele coito, aquele acto sexual entre a mulher e o homem, mas basta apenas olhar. Então a batalha nos homens está nos olhos. Basta olhar. E nas mulheres. Mas também as mulheres, né? As mulheres também. Só que quando a forma de olhar do homem é diferente da forma de olhar da mulher. Okay. O homem, quando olha para uma mulher, está a despi-la, está a imaginar as curvas e as contracurvas, está a ver o corpo dela. Enquanto que a mulher, quando olha para um homem, está a vesti-lo. Olha, se ele estivesse com uma camiseta de marca, com uns sapatos, umas calças à maneira, ele seria atraente. Então temos maneiras de ver. Sim. Nós estamos ali a ver o corte. Se ele fizesse isto e aquilo outro, ele estaria muito melhor. Então a maneira de ver do homem e da mulher é diferente. Agora, a batalha da mulher é a língua. Por isso é que o mesmo apóstolo também diz que as mulheres não podem ser caluniadoras. Elas falam, excedem-se. E onde há multidão de palavras, não falta a transgressão. Então, tem que haver, de facto, uma conjuntura, uma união. Este bispo, este servo de Deus, tem que ter a cultura de orar com a mulher. Muitas vezes o que acontece? Quando o marido já vai à igreja, vai ele primeiro, a mulher fica lá atrás, por causa das crianças, etc. Mas em casa, no altar caseiro, lá dentro de casa, é bom que orem juntos, de preferência abraçados. Muitas vezes lá no ministério temos escolhido um domingo, o domingo da família, que pelas misericórdias de Deus, pela sua graça também, servimos o almoço coletivo à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47. Então, nesse domingo, as famílias estão lá, até aquelas crianças que não costumam vir, vêm, enche bastante, porque a família está lá. E nós temos pedido que orem juntos, abraçados, olho no olho, porque muitas vezes, além em casa, não há aquele olho no olho, não há o eu te amo. De tal maneira que, nesse dia, houve um casal que, depois do culto, ele mandou-me uma mensagem. Disse, olha, mãe, eu fiquei tão abençoado com o culto. Porque eu já não ouço eu te amo não sei há quantos anos, desde que nós nos casamos, namoramos. Então, tivemos que ministrar à parte, convoquei o casal e o Senhor se usou, né, de cada um de nós para podermos restaurar esse relacionamento, porque é muito importante. Então, a hospitalidade é necessária, porque a mulher também, às vezes, só se apega à família dela e não se apega à família do homem, do marido. Não quer saber da sogra, não quer saber das cunhadas. Sempre que vem, faz cara feia, faz um totozinho na boca, porque diz que está a vir gastar o rancho. Então, o aconselhamento antes do casamento é muito importante. Muito importante. A mulher tem que saber, está se casando, o que vai acontecer lá, quais são as batalhas. E este bispo, este diácono, também. Louvado seja Deus. Só queria dar esse pequeno contributo. Glória a Deus. Amém, mas aqui tem outros aspectos também muito importantes que nós podíamos tentar agentarmos para algumas perguntas assim de fundo, não é? Nós escolhemos esta porque temos outras escrituras de Tito, Pedro, que fala da conduta, né? Da postura, até porque nós escolhemos como título a postura, porque a postura é um bocadinho mais vasta. Né? Quando a gente fala de conduta, limitamos um bocado. Se falássemos de caráter, também ficamos um pouco limitados. A postura, ela já abrange aqui muita outra coisa. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro. Sim.
podemos falar sobre dinheiro mesmo, não apegado ao dinheiro. Pastora Bilda, não apegado ao dinheiro. O que o Paulo quis dizer com este não apegado ao dinheiro? Eu acredito que quando É uma guerra Paulo... para os homens de Deus, essa questão de dinheiro, para ser mencionado aqui. Nós somos espirituais, não devia estar aqui escrito, talvez. Eu acredito que, sendo o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele já tinha se deparado com alguns homens, né, de Deus que eram apegados a esta parte de dinheiro. E hoje também nós temos assistido isso. Muitos homens de Deus que, infelizmente, são muito apegados ao dinheiro. O que significa apegado ao dinheiro? Apegado ao dinheiro. Nós todos trabalhamos, fazemos... temos que ter um pouco de dinheiro para satisfazer, um pouco, se calhar um pouco mais, um pouco muito. Mas o que significa este de apegado ao dinheiro? Eu acho que nós podemos ler em Ezequiel, Sim. em Ezequiel 34, no livro de Ezequiel 34. Ezequiel 34. Sim. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor, Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis as gorduras, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desragada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos para todas as feras do campo. Na verdade, vem mais coisas aí, né? Então, eu acho que ser apegado ao dinheiro é ser como esses pastores que aqui no livro de Ezequiel fala, de pastores que estão ali para benefício material, para ter algum ganho material, olhando para a pessoa não como uma alma, mas como um fundo para eles. Como um fundo. Como um fundo, sim. Uma fonte de rendimento. O ATM. Sim, então, quando o apóstolo Paulo ele fala de que não deve ser apegado ao dinheiro, é porque nós não podemos ir para o ministério, pregar a palavra com o intuito de ganhar dinheiro. Nós temos que ir com o intuito de ganhar almas. Temos que ser pastores que não olhamos para o dinheiro, não vemos esta pessoa aqui como alguém que vai trazer algum benefício material para mim ou para a igreja, mas temos que olhar como Jesus olha para ela, como uma alma perdida que precisa ser resgatada. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo estava a falar isso porque ele já tinha se deparado com esses homens de Deus. Já assim como nós... Muitos, infelizmente. Infelizmente. Não, mas existem. nós, homens de Deus, nós não temos esses problemas aí. Profetiza. Bom, eu quero concordar. Somos apegados ao dinheiro, nós. Não todos. Não todos. Alguns são... A maioria, a minoria. Parece não ser a maioria. Sim, porque quando eu estava a dizer que Deus sustenta, muitos homens de Deus agora não acreditam que Deus pode sustentar alguém, mas pode sustentar-lhes. Mas se formos a ver o livro primeiro livro é 1 de Reis 17, versículo 6. Vemos... Vocês estão aqui a falar coisas. 1 de Reis 17, versículo 6 e 9. 1 de Reis 17. Sim. Eu já estou lá. Diz assim, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro.
E versículo 9 diz: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, Deus Glória a sempre Deus. que envia alguém, Ele sustenta. E nós, homens ou mulheres de Deus, nós temos que saber que Deus, Ele vai sustentar. Não tem como Deus mandar para fazer uma obra e não cuidar dessa não obra. cuidar da Sim. obra. Então, se não está-se a verificar esse aspecto, significa que alguma coisa aconteceu, ocorreu, não é tempo de Deus ainda, qualquer coisa. Porque Deus sustenta. Sim. Deus sustenta. Bispa, não apegado ao dinheiro. A pastora Bilda, ela trouxe aqui um cenário um bocadinho, muito triste, né? De homens de Deus que olham para as suas ovelhas como se fossem uma ATM, né? Na verdade, aqui em boa verdade nós podemos dizer de fato que isso está a acontecer. Em que se você vai para uma igreja, ao chegar, se estás a chegar de um bom carro, os obreiros vão a correr e tal, te estendem um tapete vermelho, abrem a porta e dão-te os meus lugares ali para sentares. Mas se estás a vir ali assim esfarrapado, com o teu pé descalço e tal, ninguém vai te cumprimentar, vais ficar lá no fundo do... Eu cheguei a receber questionamentos sobre se é lícito um homem de Deus cobrar para fazer um aconselhamento. E eu depois perguntei à pessoa que me questionou, tem algum homem de Deus que está a cobrar para aconselhar? Claro que está. Eu fiz uma pergunta retórica, porque eu sei que está a acontecer, de fato. Então eu disse, este não é um homem de Deus. Mas isso acontece. Né? Você, para sentar com o homem de Deus, tem que vir com um envelope. E dependendo do envelope... Isso vai determinar... Até divisão de assentos na igreja com base em dízimos. Isso acontece. Os que dão os dízimos premium sentam à frente, os que dão os dízimos corporate sentam, e os que dão os dízimos, vamos lá, ficam lá para o fundo da igreja. Essas coisas estão a acontecer. Estão a acontecer. Isso tudo, conforme nós dizíamos no programa anterior, é que nós estamos a perder o foco, temos que voltar ao primeiro amor. Porque, na verdade, este homem de Deus, se quer ter essa honra de ser chamado homem de Deus, ele tem que, na verdade, se assemelhar a Cristo. A nossa palavra, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está centrada em Cristo. Como é que Cristo era? Ele trabalhava para o Senhor, ele teve a fazer a obra do Senhor desinteressadamente. Fazia, ele preferia morrer e morreu, foi à cruz, morreu sem culpa nenhuma, para nos ganhar, para nos salvar. E se nós estamos seguindo os seus passos, é assim que nós também temos que ser. A Bíblia, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo número 10, ele se assemelha, ele faz comparação com o pastor. Ele diz que eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Dou a vida pelas ovelhas. Aqui está, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, em contraste com o ladrão ele salta a janela, o mercenário salta a janela, e quando há algum perigo, o mercenário não está em condições de defender a ovelha. Porque por que o pastor ficava na porta, tradicionalmente, né? Aquele pastor mesmo? Ele ficava na porta para contar as ovelhas, para poder verificar qual é que está a cochear, se houvesse alguma que estivesse em falta, ele iria à busca dessa ovelha. O que hoje já não acontece.
E lamentavelmente há poucos pastores que até conhecem as ovelhas pelos nomes, não sabem quem é, quando é que chegou, quando é que deixou de vir, o que é mau. O Senhor nos recomenda lá no livro, lá em Provérbios, né, que o pastor tem que conhecer o seu rebanho, tem que se preocupar por conhecer quem é, tem falta, tem que ir à busca, tem que saber carregá-la nas costas, acarinhar, acariciar, porque até os animais, eu uma vez fui ver uma missão em Catembe e vi que tinha lá um curral, tinha lá muitos bois, né, cabeças, estava uma vaca assim no canto, toda triste, mas quando o pastor chegou lá e acariciou, ela manifestou alegria, até começou assim a libertar-se, começou a defecar. O que eu percebo é que até os animais querem carinho, quanto mais nós. Então o Senhor Jesus está aqui a dizer, se você é meu servo, se você é um homem que quer ter a honra de ser chamado homem ou mulher de Deus, você tem que ser como eu. Mas é complicado, as congregações agora são feitas de muitas pessoas, né? Essa é a desculpa que tem dado alguns pastores que não vão à base. Temos, por exemplo, congregações muito volumosas, mega igrejas, em que para teres um aconselhamento com o pastor já é complicado, né? Porque tem que depois fazer ali, pedir audiência e por aí em diante. Depois o pastor já começa a andar com guarda-costas. Você, quando quer ter com guarda-costas, o pastor já não pode, porque o pastor tem que ficar protegido, as coisas começam... Mas vamos lá deixar este assunto para a segunda parte. Eu acho que o telespectador aí, com certeza, está nos acompanhando e está vendo que o tema, que a priori parecia um tema assim um pouco fácil de tratar, a postura do homem de Deus, é complexo, né? Porque, por um lado, nós temos a Bíblia, que é o livro que nos instrui sobre o que deve ser, e por outro lado temos o coração do homem problemático, que precisa sempre ser trabalhado, e é por isso que o programa O Verbo está aqui, que é para falarmos sobre essas coisas e contribuirmos para que a Igreja do Senhor volte aos padrões. Fique aí conosco, vamos ter um pequeno intervalo, até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. A Seaside, venda de calçado e todo tipo de acessórios de fabrico português para homens, mulheres e crianças. Sabrinas, chinelos para homens e mulheres, sapato de salto alto, baixo, fino ou então grosso, chinelos medicinais e não só, calçadeiras, cintos, relógios, bolsas, tiracolos, pochetes, carteiras para documentos, perfumes, um melhor que o outro. Estamos localizados no bairro Central, Avenida Karl Marx, número 340. Temos também as nossas sucursais, Avenida Marginal, Centro Comercial Bahia Mall, lojas 57, 58 e 60. Também pode encontrar-nos na Shoprite da Matola. Muito simples, não é? O nosso contacto é ainda mais simples. 84-05-825. Seaside, moda em movimento.
Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Casa de Cofres de Moçambique Limitada, especializada no fabrico, venda, assistência técnica de todo tipo de cofres. Fazemos ainda montagem de segredos bancários, portas de segurança à prova de bala ou de fogo e tudo o que você precisa. Fazemos tudo com carinho e profissionalismo. Não perca mais tempo, visite-nos. Estamos localizados na Avenida Júlio Nyerere. O nosso contacto é o 82 43 84 600 ou 84 55 53 386. Casa de Cofres de Moçambique Limitada. O seu consultor em cofres. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Quero, nesta segunda parte, convidar a você que acabou de sintonizar-nos a pegar na sua Bíblia, porque estamos a falar sobre a postura do homem de Deus e estamos aqui a navegar muito na palavra de Deus. Mas também quero convidar todos os homens de Deus que queiram ser parceiros do programa O Verbo. O programa O Verbo está aqui disponível para colaborar consigo. Você que é um evangélico fervoroso e que quer ver a sua marca conectada ao Verbo, estamos aqui mesmo para servi-lo. Entre em contato com as nossas linhas comerciais e procure saber como é que pode cooperar conosco, ou mesmo entre direto, fale com o reverendo que de bom grado irei dizer como é que pode realmente ser o nosso colaborador aqui na Mega Televisão e especificamente no programa O Verbo. Antes de sermos para o intervalo, estávamos aqui a falar sobre a questão do homem de Deus não ser apegado ao dinheiro. E nós estamos a ver momentos muito, muito difíceis em que as crises e alguns problemas financeiros globais também influenciam no dia a dia do homem de Deus, que também é um homem e precisa de comprar, fazer os seus ranchos, alimentar a sua família, levar os seus filhos à escola e por aí em diante. Mas na primeira parte foi dita que Deus, ele, quando chama o homem, ele capacita, depois de capacitá-lo, também cria condições para que a obra na qual ele é responsável não caia. Portanto, Deus, ele sustenta, foi essa a terminologia que foi usada. Mas depois nós dissemos, falando sobre isso, entramos para questões de o homem de Deus precisar de descer as bases e falar com os membros da igreja e assim poder também ajudá-los a crescer espiritualmente. Mas entramos num dilema das megas igrejas em que os pastores já não conseguem, por causa do tamanho das suas igrejas, lidar com todas as camadas. E o dilema aí que nós encontramos é que alguns desses homens de Deus, eles precisam, por causa do seu status, vamos lá assim dizer, até precisam de uma certa segurança, privacidade. Não é qualquer membro da igreja que se aproxima dele, porque ele já não consegue ir a casa, a igreja é tão grande, as pessoas é que têm que vir já até com ele. É um pouco trabalhoso. Para quem está de fora até pode parecer como algo fácil, mas para quem está no terreno a trabalhar nisso é um bocadinho complicado. E a nossa Bispa Augusta estava aqui para nos dar uma explanação sobre isso. É lícito, podemos assim dizer,
homem de Deus, de repente a igreja cresceu, tem 5 mil membros, ele não consegue ir à casa de 5 mil membros, né, para cuidar de todos estes. Então ele tem que criar aí um mecanismo de como chegar a estes membros. Com certeza, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos que o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Quando nós trabalhamos, o coração de Deus, ele fica feliz e naturalmente que ele libera uma bênção, libera unção, libera sabedoria, porque qualquer homem de Deus também tem que ter maturidade para orar e pedir sabedoria de Deus para Deus lhe orientar. Porque a graça que é derramada para cada um de nós é variável. Há uns que têm graça para ter até 300 almas, outras 30, enfim. Temos de trabalhar para alcançar o maior número de almas, porque esse é que tem que ser o nosso objetivo. Jesus está muito preocupado com isso, mas os que tiverem as mega churches, não é? Eu creio que com a sabedoria de Deus prevê-se que a própria liderança, os próprios estatutos da igreja façam um plano devidamente delineado para poder ser abrangente, porque não podemos de facto fazer acepção de pessoas. O nosso Senhor não aceita isso, Ele também não faz. Então, quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Então, trabalhando com humildade, porque o ser homem de Deus é preciso termos estas características. Temos que ter alguns requisitos. Não é só, sentir que, eu tive uma visão ou porque sinto que tenho um chamado. É preciso haver maturidade. E nestes requisitos, o ser como Cristo, e para podermos levar as palavras de Paulo, é Filipenses, não é? Capítulo 1, versículo 21, podemos ir lá. Ele diz alguma coisa, ele diz que, para mim, o que importa, não é? Para mim, Filipenses 1:21. 1:21. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Lucro. É lucro. É ganho, sim, lucro. É lucro, é ganho. Então, quando nós trabalhamos afincadamente e chamamos o dono da obra, porque muitas vezes nós é que queremos aparecer e deixamos o dono da obra atrás. Mas quando ele está conosco, ele nos capacita, nos dá graça. E naturalmente que ele vai dar provisão. E naturalmente que ele nos vai dar uma estratégia de podermos visitar. Agora, com o Covid-19, talvez já não tenhamos essa possibilidade. Mas creio que haverá uma estratégia de nós podermos dar assistência àqueles que estão doentes, continuaremos a ir para os hospitais para visitar, enfim. Penso que atempadamente, com esta coisa toda do Covid-19, Deus nos dará uma estratégia. Ele não pode perder essa humildade de ir às bases. Não pode. Jesus também andava, saía. Olha, ele saiu, passou por Samaria, foi-lhe necessário passar por Samaria para cuidar daquela mulher samaritana. Veja só que os discípulos ali foi-lhes dada a ordem de irem à cidade para trazerem comida, mas tratar a alma, tratar assuntos espirituais, era preciso o próprio líder descer, ficar ali em pleno sol e falar com a mulher samaritana. Às vezes também os membros da igreja, eles querem mesmo que seja o pastor, né? Assim, mas o pastor diz, não, eu vou delegar alguém, vai vir aí o horário. Não, tem que um trabalho agora que tem que ser feito. Eles têm várias ovelhas. Fica difícil. É um trabalho que tem que ser feito. E nota que o trabalho do homem de Deus é duplo. Tem a questão das ovelhas, tem também a administração. Em algumas, né? Ele pode estar nas duas vertentes. Não só administração, também às vezes até tem que descer para lavar as casas de banho. Quantas vezes eu tive porque ia receber uma visita e chegaram tarde as meninas do protocolo. Eu, pessoalmente, sem luvas nem nada, fui lá e lavei os lavabos e fiquei pronta e tive que me vestir para... Como? Não percebemos? Os pastores de hoje o quê? Não fazem. Muitos pastores de hoje não fazem isso. Não lavam casa de banho, não limpam as cadeiras, não organizam a igreja. Acham que não podem, aliás, que não devem fazer isso. Outros pastores chegam tarde até no culto, chegam simplesmente no momento que ele vai para entrar, não participa da intercessão, não participa do momento do louvor. Então, eles são os astros
do culto, quando o astro tem que ser Deus, nós temos que estar ali e colocar Deus em cima daquilo que a bispa Ela é uma estrela cadente. Exatamente. É o que a Parece bispa... um bocadinho, faz o seu... Depois tem que E depois desaparecer, vai, né? não há interação com as ovelhas. Então, É como o mesmo problema de percepção, quer dizer, partem do princípio que se estiver ali com as ovelhas vão lhe acostumar, depois vai ficar normal, vai ser difícil. Sabe? Penso que Jesus foi muito simples. Ele andava, ele tocava as pessoas. A graça que Jesus tinha, a unção que Jesus tinha, permitia que as pessoas... Nem era preciso ele falar. A própria graça trabalhava no coração das pessoas de sorte que soubessem colocar Jesus no seu devido lugar. É um exercício que cada líder tem que fazer, cada homem, cada mulher de Deus tem que fazer. Eu própria tenho esses desafios, mas o que o Espírito Santo me tem sempre ministrado é que tens de ser simples. Não apegado ao vinho. Pode tomar um vinho, né? Pode tomar um vinhozito. Depende de que vinho, né? Pode tomar um vinhozito na hora do almoço ou do jantar. Isso não significa que ela é apegada ao vinho. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia em Salmos 42. O vinho é o abismo. Quer dizer, digamos que um pecado, quando nós tomarmos o vinho como um aperitivo, talvez como algo para complementar a refeição, sem nenhuma malícia, graças a Deus. Mas às vezes é quando isso se torna um vício, de sorte que o vinho é que domina o homem, não é? E diz a Bíblia, lê em Provérbios, né? É Provérbios 30. Temos correntes que elas proíbem definitivamente o álcool. Não pode nem dar uma gotinha no coisa, né? No vinho. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz não apegado. Nesta tradução diz não apegado. Não, vamos lá ver João Ferreira de Almeida como é que diz. Alguém tem João Ferreira de Almeida aí? Não, o problema é que temos alguns que exageram também, não é? Sim. Já tivemos aí casos de homens de Deus que foram encontrados embriagados. Mas aqui diz não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Nem violento, depois, porque aqui depois também tem a questão da violência. Olha, o álcool e a violência andam de mãos dadas. Juntos, profetiza. Sim. Nós temos um problema aqui em Moçambique, que é temos o problema do alcoolismo. As pessoas aqui não bebem socialmente. Sim. As pessoas aqui quando bebem para se embriagar. O salário... Eu quando olho pessoalmente já aqui, que depois atirei o anzol, mas eu pessoalmente quando olho para estas questões, eu até olho para a vertente da aparência do mal. Eu acho que no nosso contexto, em homens de Deus, a questão do vinho ela está muito ligada à aparência do mal. Não está no vinho somente que eu tomo, mas na percepção que as pessoas vão ter do vinho que eu trago comigo ali. E com o problema da juventude, não só da juventude, da nossa sociedade, ela ser problemática no que tange ao álcool. Recebemos nas nossas congregações muitas pessoas que têm problemas com álcool. E imagina se ela vai cruzar ali no restaurante e encontra o reverendo Maloa com um copo de vinho. No dia seguinte, ela vai pegar no vinho e vai derramar todo, vai dizer que o reverendo também bebe. Né? Mas o reverendo não tem nenhum problema com o vinho, ele pode tomar um copozinho e desaparecer, mas ele cai. Sim. Por isso é Temos que a em Provérbios 31, a mãe de Lemuel aconselha. Provérbios 31. Mas esta questão da aparência do mal ligado ao vinho, até Jesus Cristo também teve problemas. Sim. Disseram que ele era beberrão. Diziam que ele era um beberão, que ela dava... É e muito era um complexo. comilão também. Provérbio 31, Sim. versículo
Pode partir ler, do pode 1, ler, vamos assim ler. diz a palavra do Senhor. Amém. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Sim. 2. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Depois não sei, dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Portanto, parece um pouco controverso aqui. Mas esta mãe está aí a dizer, porque, e poxa, uma coisa interessante aqui no 3, não dês às mulheres a tua força. Esta bebida forte também suscita outras coisas. Além... A tendência é o que falamos, né? Que é ver. A luta do homem está no Não olho. gaste suas forças com As mulheres, forças com seu vigor mulheres. com aquelas que destroem reis. Quando destroem. Nós somos reis, né? Somos reis, Nós somos como filhos sacerdotes Sim. reais, Sim, senhora. iremos reinar com Cristo. Cristo. Temos uma posição muito elevada. Muito elevada. Muito elevada mesmo. Então Não é? não convém, na nova versão internacional diz assim, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Não é? Não convém, o rei Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém. Não é? Talvez é por isso que Paulo ali, ele faz também essa demonstração, profetiza. Sim, mas antes de ir à resposta, Efésios 5, versículo 18, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando eu entendo que o vinho de que se fala é o beber em excesso. Sim, o beber em excesso acaba criando contenda, acaba desviando-te daquilo que é a tua conduta natural, normal. E vinho Se eu- fermentado. Sim. E se eu sou homem de Deus, eu preciso ter uma postura de homem de Deus e vou beber sem controle nenhum. De certeza que sairei do meu normal e começarei a A questão comer. que se coloca é controle nestas coisas, né? Ou melhor mesmo cortar. Eu acho que como homem de Deus, para não cair neste ponto, como por exemplo Ló, que caiu naquela situação toda, então melhor mesmo se afastar Se afastar, disso. evitar, cortar. Se afastar, cortar. Para quê? Para não pervertermos Mas é aquilo conselho, que né? é um conselho. Não é o que a Não Bíblia, é o que a Bíblia não é o está que a a Bíblia- dizer. não é o que a Bíblia Exatamente. diz. Porque muitas vezes quando a gente trata desse assunto, a gente trata de forma muito... Saímos, né, daquilo que a Bíblia diz e colocamos padrões Como humanos. se fosse uma doutrina também. E às Exatamente. vezes isso depois... Traz problemas. Traz problemas, porque coloca as pessoas reprimidas. As pessoas ficam... Por que que... né? Mas o fato é que a Bíblia diz que não deve ser apegada ao vinho. E se a pessoa não é apegada ao vinho, significa que se ela não bebe, não há nenhum problema, porque não é apegada. Não faz nenhuma diferença. Mas se por acaso ele se sente atraído, é porque há algum problema aí. Se a gente diz para um homem de Deus, não bebe, e ele fica com problemas com essa proibição, é porque alguma coisa não está bem. Lá dentro. Sim, alguma coisa não está bem lá. se Por libertar. que tem que beber? Não, porque a Bíblia não diz. E já quer começar a discutir aqui se este vinho é vai a vinho João doce, 2. se é sumo, Ainda se vai é a sumo João fermentado. 2, Né? Isso significa que há algum problema ali. De fato, todas as pessoas que já vieram ter comigo e me questionaram sobre vinho, um tempo depois caíram no vinho. Aconteceu 1, 2, 3 vezes e eu vi que não, aqui geralmente quando alguém vem com esta preocupação é porque tem problemas com vinho, né? Sim, Somos tentados na nossa própria sim, consciência. Sim, porque porque não é...
Alguém me faz esta pergunta, eu vou responder aquilo que a Bíblia diz. E se for franco em relação ao que a Bíblia diz, a pessoa diz, afinal tem espaço. É por isso que esse tema é um tema, nessa parte, muito delicado. É muito delicado. Que dificilmente nós podemos levar este tema ao altar. É que não tem um padrão que tu podes chegar ali e fixar. Exatamente, porque existem pessoas que estão a sair de vícios, que os seus casamentos estão acabando-se por causa de vício. Pessoas que nem trabalham, não conseguem por causa de vício. Então você aparece com um tema desse. Então você está a dizer a essa pessoa... Exatamente. Então é muito delicado esse tema. Ele vai visitar a pastora, chega lá em casa e encontra ali uns vinhos pendurados. Exatamente. Ele fica escandalizado. Fica escandalizado. Exatamente. Então nós, como servos de Deus, temos que ser um exemplo, né? Aqui, se o apóstolo Paulo está a dizer não dado ao vinho, qual é o mal de nós cortarmos isso? Até porque Romanos 14 ele traz uma solução muito boa para isso, né? Romanos 14 ele remete-nos todo o capítulo, né? Mas ele remete-nos ao amor, né? Ele faz uma comparação entre o fraco e forte, né? Ele diz que há quem considere um dia, por exemplo, igual aos outros, há quem considere dias diferentes. Cada um deve ter plenamente convicto em sua própria mente. Quer dizer, eu não posso fazer com que a minha liberdade faça com que os outros caiam. E essa é uma das liberdades que faz muitos caírem. Sim. Muitos caírem. Sim. Porque se eu tomo um copo de vinho e depois chego aqui e falo, está a cheirar vinho, este reverendo aqui, qual é o problema dele, afinal? Então é a minha liberdade que pode fazer. Diz que é pecado, então exatamente. Olhamos, o reverendo... Geralmente quando pregamos sobre bebedeira, quando nós não falamos de beber demais, beber de menos, então a gente coloca. Exatamente, sim. A gente coloca logo... Sim. E a palavra do Senhor também, 1 Coríntios 10:31, diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se o meu beber glorifica a Deus, mas se não glorifica, francamente, não posso me meter lá. Certo. Mas aqui o versículo 4. Deve governar bem a sua própria família. Vamos ter um pequeno intervalo para falarmos sobre isto. Família é realmente um prato forte, não é? Glórias a Deus. Nós estamos mesmo aqui a falar sobre a postura do homem de Deus. Nós vamos ter um pequeno intervalo e voltamos ainda para entrar profundamente em outros aspectos ligados a esta postura. Até já. Mega TV. Voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. FDC, Future Development Corporation, o melhor material em alumínio, vidro e inox para sua casa ou empresa. Portas, janelas de correr em corrimão, inox e não só. Fachadas de vidro, showroom. É só imaginar que nós realizamos os seus sonhos. O melhor em portas e janelas, claro, para o seu futuro. Temos diversas lojas a nível de todo o país, mas a nossa sede está localizada na Avenida do Trabalho, loja número 1818. Contactos 82 14 07 603 ou 84 91 76 666. Future Development Corporation, as melhores portas e janelas para o futuro. Olá pessoal, não perca o programa Deixa
Este domingo aqui na Mega TV, vou receber aqui Bequiza, que vai nos trazer muita música, videoclipes também, poder sim partilhar o seu trabalho. Já sabe que aqui Melhor de Gospel passa com excelência. Nosso encontro está marcado para 12 horas aqui na Mega TV. Fique ligado ao Pedras de Excelência. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos aqui com as nossas mães, as nossas mulheres, aquelas que Paulo falou sobre elas em Romanos 16. Grandes mulheres de Deus aqui ajudando-nos a perceber estas escrituras sobre a postura do homem de Deus. Nós, antes de ir ao intervalo, estávamos a dizer que o versículo 4 do capítulo 3 da primeira carta ao Timóteo diz que o homem de Deus deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A questão que eu coloco: se o homem de Deus ele cai na questão da governança da sua família, ele deve parar de ministrar, deve sair do púlpito, deve deixar de ser o bispo, de acordo a esta passagem da Sagrada Escritura, ou podemos tolerá-lo com os seus defeitos no amor que existe em Cristo Jesus? Eu nem quero apontar alguém para responder esta pergunta, porque eu sei que é complexa. Vamos, amém. Capítulo 5, versículo número 8. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo 5, 8. Certo. Assim diz a palavra do Senhor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. É 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5, 8. Ok, tá certo. Certo. Portanto, as relações familiares para Deus, aos olhos de Deus, são muito importantes. Muito importantes. A primeira instituição que Deus estabeleceu no Jardim do Éden foi o casamento. Então, a base, onde tudo começa, é o casamento. E se este casamento não foi forjado na rocha, naturalmente que ele vai ter problemas. Então, se eu estou a pregar sobre Jesus, que é a rocha, mas o meu casamento, o meu relacionamento na família não está bem, não está de acordo com o que a palavra diz, naturalmente que eu tenho que voltar primeiro. Tem que dar um intervalo, porque a própria família, quem conhece melhor o pastor é a sua esposa, quem conhece melhor a pastora é o seu marido, são os filhos, porque estou ali, aleluia, glória a Deus, a saltar, cheio do Espírito Santo, riba, babaxê, que ela mandaia, mas lá em casa, será que eu tenho o meu altar de oração e falo em línguas lá? Ou tenho a língua bem dobrada, com tantos metros? Misericórdia. Então, eu sou da opinião que a instituição, né, da família, que é o casamento, é muito importante, tem que ser de tal forma solidificado. Aqui é a grande batalha que nós todos temos que nos unir para podermos ir ao altar. E este tema é muito vasto, porque falando da família, é preciso também falar deste casamento, se está oficializado ou não. Mas deixa-me lá abrir as linhas. Eu acho que a gente precisa de alguma interação aí em casa. 84 28 28 900. Entre em contato. 84, deixa-me ver se estou a dizer bem. 84 28 28 900. Exato. 28 28 900. Entre em contato conosco e não deixe opinião. Eu quero que você entre em contato e faça a sua justiça biblicamente. Porque se você entrar apenas para dizer o que você acha sem fundamento bíblico,
não vai nos ajudar muito. Nós queremos entrar profundamente nessa Sagradas Escrituras aqui. Por isso, se você tem um conhecimento bíblico e quer interagir conosco neste programa, por favor, entre em contato e vamos conversar, tá bem? Pispa, vamos lá. Então, se este homem de Deus não está bem na sua família, é de opinião de que ele não deveria continuar a ministrar. Deveria se afastar um bocado. Um bocadinho e voltar, ir ter com o Senhor, para o Senhor lhe restaurar. O Senhor vai lhe restaurar, mas a sua família não está restaurada. A família não está restaurada. Aí? Eu creio que o conselho da igreja, se nessa igreja houver anciãos, ainda bem, louvado seja Deus. Porque essas pessoas foram levantadas por Deus para isso, para poderem tomar a dianteira, aconselhar. E também é muito bom que o próprio líder, né, ou o homem de Deus, hoje em dia não tem aceite conselho, ser repreensão, bispa. aceite, porque muitos não aceitam. Sabe como é que a coisa funciona agora, infelizmente? Os homens de Deus agora são muito autônomos. Contamos os homens de Deus que têm ou que se submetem a mas temos a um que conselho. Temos que ter uma cobertura conselho, espiritual. É aconselhável ter uma cobertura espiritual para que o homem de Deus vá ouvir, vá ser lá, dizer-lhe a verdade dura. Estou a falar principalmente das igrejas emergentes. Sim. Porque as igrejas tradicionais, elas trabalham mesmo. Sim. As presbiterianas, por exemplo, têm um conselho muito forte. As Assembleias de Deus, por exemplo, também têm um conselho muito forte, até onde eu sei. Mas nós precisamos. As reformadas também costumam ter um bom conselho, né? As batistas e por aí fora têm um conselho, mas as emergentes precisam têm... de ter a humildade suficiente de estarem debaixo de uma cobertura espiritual, de um pai espiritual que lhe chame e lhe diga as verdades. Porque o que adianta? Eu engravidei alguém, saio daqui de Maputo e vou abrir a igreja em Sofala. Aquilo está dentro de mim. O que é que eu vou fazer? Se eu sou rebelde, também vou criar outros rebeldezinhos. É verdade. É verdade. Essas coisas até, de fato, quando tens um homem de Deus que tem problemas nesta área, a igreja depois torna-se muito problemática também. Exatamente. Porque a fundação já tem um problema ali. Se o pastor é um indivíduo que é encontrado aí nas madrugadas com as menininhas e tal, os obreiros, então... Fazem a mesma coisa. Fazem e desfazem. Pastora, Sim. O que acha disto? Se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? É o que Paulo pergunta aqui. Pode cuidar? Eu, na minha opinião, não pode, porque o primeiro ministério deste homem de Deus é a sua família. Então é preciso que, lá mas fora... Temos muitos homens de Deus. Não somente aqui em Moçambique, mas mesmo internacionalmente. Tem aí alguns pastores, bispos e por aí em diante, que já vão no segundo, terceiro casamento. Isto é, nós estamos a falar de segundo, terceiro casamento antes de ministrarem, já como ministros, né? Como ministros, porque se formos a ver o que aconteceu lá atrás, não conta, né? Uma nova criatura, mas como uma nova criatura... Eu acho que é preciso rever bem esta parte, conforme a bispa esteve aqui a dizer, se tem essa dificuldade de lidar com a família, eu acho que é preciso sentar e rever. Alguma coisa está a falhar. Não, é a alguma mulher, coisa... é a mulher que está a falhar, não é ele. Então quer dizer que eu casei com uma mulher difícil. Que todas as mulheres são difíceis. Esta mulher não está ajudando no esta ministério. falta de humildade que estamos em busca neste homem de Deus, né? Muitos homens de Deus não são humildes. Pastora, tem mulheres difíceis. Venhamos e convenhamos. Tem mulheres manipuladoras. Sim, tem mulheres terríveis, né? Tem. Este homem de Deus, por alguma razão, casou com esta mulher. Muito difícil, muito complicada e prostituta. Mas e ele tentou, viu que não, esta aqui não vale a pena. Deixamos lá arrumar aqui, vamos ver se arranjamos uma outra e continuamos. Porque o trabalho é muito grande. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Hoje o reverendo. Podemos dizer que este homem fracassou, não sabe governar a sua própria família? É complicado. É complicado, mas
A Bíblia aqui nos diz que se esse homem não sabe cuidar da sua família, não vai ser capaz, se ele não consegue lidar com esta situação lá em casa, não vai ser capaz de lidar com as situações que hão de vir no ministério, porque virão muitos problemas semelhantes àquele que ele tem em casa. Então, qual é o conselho que ele há de dar? Porque nós temos que ser um exemplo. Então, se eu... essa aí, casa se, por outra. exemplo, É aparece o conselho alguém... que vai dar. Exatamente. Se aparece alguém a dizer que estou com dificuldades nisto, então eu vou ter que dar o meu conselho. Naquilo que eu faço, eu não posso dizer aquilo que eu não vivo, porque eu tenho que ser um exemplo. Então eu vou dizer, divorcia-te, deixa ele, ou deixa ela. Não, eu acho que não estaria a dar um bom exemplo. Então, se eu ainda tenho esta dificuldade aqui nesta parte, é preciso fazer-se aquilo que... Exatamente. É preciso se fazer aquilo que a bispa disse. Afasta-se. É como se fosse um homem de Deus, por exemplo, que comete um pecado, tem que ser afastado. Mas nós temos muitos homens de Deus hoje que estão em pecado, mas estão no altar. Estão no altar. Por quê? Porque não tem essa humildade, primeiro, de reconhecer que ele está errado. Não tem. Falta ainda muita humildade nos homens de Deus de reconhecer que são errados. Por quê? Porque eles acham que eles não podem errar. Mas nós somos homens. Nós estamos sujeitos a errar. Mas tem que ser... Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser irrepreensíveis, não é que nós não possamos ser pessoas falhas. Podemos falhar, mas temos que ser pessoas capazes de aceitar um conselho, reconhecer o nosso erro e nos levantar. Mas quando nós achamos que nós somos super mulheres, super homens, é aquilo que estamos assistindo, pessoas em pecado na igreja e levando as pessoas também a andarem no pecado. Então tem que haver esta humildade na parte do homem de Deus. Quando falamos do homem de Deus, estamos a falar também da mulher, não é? Então tem que haver essa humildade de reconhecer os seus erros, reconhecer que eu tenho essa dificuldade nesta área. Então, senta e aprenda. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser pessoas ensináveis. Então, se eu, como homem de Deus, não sou uma pessoa ensinável, a palavra de Deus diz assim, diz que nós temos que ser como crianças. Se nós temos que ser como crianças, uma criança é aquela que ainda depende do seu papá. Sim, temos que depender de Deus. Depende do papá. Então, muitos homens de Deus, infelizmente, hoje, não querem depender de Deus. Acham-se de que eles são donos de Deus. Eles é que são pais de Deus. Querem comandar Deus. Deus tem que se submeter às suas teorias. Quando não, nós somos crianças nos olhos de Deus. Então, temos que olhar a Ele como papá. Papá, eu falhei nisso. Quando o papá me repreende, eu tenho que aceitar a repreensão. Mas estamos cheios de muitas crianças rebeldes que não aceitam a repreensão do papá. Veja Lucas 1, a palavra do Senhor, Lucas 1, 5 e 6. A idade que tinham os homens de Deus, mas eram irrepreensíveis. Lucas eram 1, 5 e 6. 5 e 6, pode ler? Já assim diz lá. a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vejamos que eles nem filhos tinham, mas em nenhum momento creio que aqui o homem disse, olha, eu vou sair lá fora para ver se na verdade a minha máquina funciona ou não. Ele foi irrepreensível até ao fim. Isabel também. Então, é muito importante, até nesta idade, eles eram irrepreensíveis. Estamos a ver o trabalho, aqueles que se entregaram. Sim, aqueles que se entregaram para chegar a esta idade. Então, temos que aceitar pagar o preço. Temos que aceitar ser esmagados, ser transformados pela palavra. Antes da palavra que eu prego, fazer impacto lá daquele lado. Primeiro, ela tem que trabalhar comigo. O que acontece nesta área é que Satanás ele batalha muito mesmo na família. Ele sabe que o homem de Deus tem alguma coisa, ele carrega alguma coisa ali que é difícil para Satanás arrancar. Então ele vai, mesmo na família, não é? Ele entra mesmo pelos filhos, pela mulher e começa a fazer um combate ali para ver se este homem cai.
E infelizmente, exatamente. Dar asa ao diabo fala, as pessoas falam, porque se ele ou ela está assim, por que não resolve? É comum, não é geral, nem todos, mas é comum os homens de Deus terem assim, vamos lá, mulheres aparentemente difíceis. E muitas vezes estragam o ministério, fazem de tudo para que o ministério não avance. São guerras. Metem o homem de Deus, ele fica, como é que eu vou dizer, ele fica constrangido, porque muitos vizinhos, né, que se calhar são almas que congregam ali naquela igreja, sabem que lá em casa, sinceramente. Então está ali o pastor para pregar, mas estão ali a cochichar, quero dizer o que é. Cadê ela aí? E vice-versa também. Ela também está ali, mas vai nos dizer que o Senhor nos ajude. Pode mais, que o Senhor nos ajude e permita que, na verdade, nós possamos ser reais. Não podemos viver de fachada, não podemos ter vida de faz de conta, não podemos viver de aparências, temos que ser reais. Não é fácil, mas é possível. Títulos capítulo 1, ele diz assim, no versículo, vamos começar de 5, vamos começar de 6, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Sem esgotar, profetiza, sem esgotar a questão do relacionamento, do casamento, tem aqui outra questão muito importante, doutrina. O homem de Deus que não conhece a palavra, não tem um domínio doutrinário das Sagradas Escrituras. Bom, é complicado ter que responder essa questão, mas todo aquele que é homem de Deus, ele deve saber que tem que sentar na palavra e aprender de Deus. Tem que sentar e aprender de Deus sob pena de estar a falar heresias, estar a falar coisas que não vêm de Deus. Ainda bem que profetiza. Eu sou da revelação. Eu sou da revelação. Deus me revelou. É pregável o assunto. Tenho uma revelação que Deus me deu, tenho que pregar a tal revelação, mas por alguma razão contaria uma ou outra aspecto das Sagradas Escrituras. Toda revelação deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não deve ferir ou entrar em desconformidade com a palavra de Deus. Toda a revelação. Porque a própria Bíblia, a própria palavra é revelação. Sim. Então, todo homem que vai ao altar para passar a mensagem de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que sentar com Deus. Deus me revelou que esta mulher aqui não é a mulher que devia ter casado com ela. Bom. Eu devo deixar a ela, porque tem uma outra ali que Deus disse-me que se eu pegar esta aqui, o ministério vai aquecer. Bom, essa revelação entra em choque com o princípio, sim, porque Deus não destrói casamento para fazer outro casamento. Sim, Deus não destrói. Então, se não só, reverendo, quando nós vamos, conhecemos alguém, porque existe aqui uma coisa que faz com que todos os homens ou mulheres casem-se mal ou se envolvam de forma errada com as pessoas, porque elas são precipitadas. Antes de conhecer a pessoa, vamos logo para aquilo que são os entretantos. Então, engravidamos e não temos outra saída a não ser casar. Mas casa com essa pessoa, não conheceu, não gosta não ama. Até por não engravidar, se envolveu-se lá com ela, já é uma pressão. Já tem que
tem que acelerar, porque Sim. mais tarde ou cedo as pessoas vão ficar a saber, não é? Exatamente. Então, é verdade. O erro no casar mal começa exatamente Começa ali. aí. Sim, questões de base. Agora, Deus Mas não casou, vai... Casou. Casou. Sim, até que a morte separe, exatamente. né? É exatamente, Sim. é exatamente isso. Algumas pessoas costumam dizer, não, mas ele violenta-me e tal, tem aquelas situações e tal, mas acho que já falamos sobre isso aqui. A Bíblia até dá aso à separação, mas não ao divórcio. Sim. Significa que se você se separa, acha que já não vai conseguir mais aguentar com a Bíblia, porque a Bíblia... Fica assim. Você Fica pode se separar, a Bíblia fica lá do outro lado, mas já não Fica pode assim. pegar uma outra para casar. Depois tem que começar a orar a Deus para a Bíblia... Morrer. Uau! Caro telespectadora, entre em contato conosco, 84 28 28 900. Estamos aqui mesmo a falar sobre a postura do homem de Deus, estamos a falar aqui do caráter, conduta, comportamento, a questão da violência. E também tem que ver com a hospitalidade, né? No versículo Tito, já aí no versículo diz, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Domínio próprio. Nós já ouvimos alguns escândalos aqui, não é? Eu não sei, esta coisa de ser homem de Deus é muito complexo. E depois estamos aqui com o programa O Verbo, acabamos também, vamos lá, desmitificando aqui algumas coisas, né? Porque geralmente, eu lembro-me que uma certa vez, eu ainda não tinha sido consagrado a pastor, eu sentei com o homem de Deus e estávamos a falar de um assunto da qual eu não concordava, mas eu não era pastor. E ele dizia assim, quando tu te tornares pastor, vai... Então eu dou glórias a Deus por ele ter me consagrado a pastor, porque eu posso falar, eu faço parte da classe, então ninguém vai me dizer que eu estou a falar porque não sou pastor, muito pelo contrário. Quando falo sobre essas coisas é uma autocrítica e podem crer que também me ajuda muito. Pastores violentos, pastores briguentos, já falamos de apegado ao dinheiro, já falamos disso. Tem pastores aqui que ostentam, né? A questão de ostentação, de querer mostrar que realmente, eu acho que nem devia ser assunto de conversa, não é? Mas domínio próprio. Essa parte, essa compreensão de domínio próprio é revelador da presença do Espírito Santo. Sim, é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, se é fruto, conforme dizia a pastora Bilda no outro dia, é que o fruto só aparece depois às raízes, ao caule, às folhas, vêm as flores, depois vem o fruto. Então, esse processo todo, não é? Significa crescimento, significa contacto com o próprio Espírito Santo, com Deus, para que a pessoa fique transformada a ponto de dar o fruto. E veja, o fruto é a coisa que mais se vê na árvore, está lá de longe, olha aquela manga ali, está a ver? Então, se nós formos a palavra de Deus e compararmos o caráter Saul e Davi, nós podemos ver como é que estes dois homens de Deus se comportaram. Podemos ir a Samuel, né? Primeiro de Samuel. Primeira carta? Sim, é primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Sim. Cartas, livros, cartas, livros, lá no cartas. Novo Testamento. Telespectadores, este é o Verbo. Estamos aqui a passear nas Sagradas Escrituras. Da pode ver se já chegou lá? Sim. Até o segundo livro de Samuel 7, capítulo 7, okay. do 8 a 16, fala que o rei Davi, ele era segundo o padrão de Deus. Enquanto que no primeiro livro, Samuel 10, 23 e 24, fala que Saul era um rei segundo o padrão
humano, segundo o padrão. E ele foi de tal forma que ele gostava de aparecer, queria ser elogiado pelo povo. Muitos de nós, quantas vezes ficamos decepcionados quando depois de uma pregação que achamos que ninguém apareceu, ninguém disse glória a Deus, ninguém deu palmadinhas nas costas. E muitas vezes ficamos violentos por causa disso, porque achamos que então eu não fiz nada. Alguns até perguntam, então, o que é que achaste da pregação? Se ele foi Deus quem falou. Foi Deus quem falou. Então eu passei a mensagem, não é? Se eu sei que fui um canal verdadeiramente usado por Deus para dar a mensagem, glória a Deus por isso. Agora, o domínio tem a ver, há muitos homens de Deus, temos o Pedro também, que estava sempre ali com o Senhor, todos aqueles anos ali com o Senhor, mas até que ele se convertesse, o próprio Senhor Jesus disse, quando te converteres, converta os teus irmãos. Fala, passa isto para os seus irmãos. Então é um processo. Esteve ali com o mestre a beber da água ali sempre, mas levou tempo, porque o nosso caráter, nossa natureza colérico, eu, no meu caso, sou colérica também. Imagino o esforço, a luta comigo mesma. Às vezes tenho que pedir desculpas ali mesmo, de joelhos, a todo o povo. Filhinhos, me perdoem, eu hoje me decidi. Mas não é o que eu quero, como diz. Mas parece que Deus gosta de trabalhar com esses mesmos, né? Até parece que faz de propósito. O que podemos dizer em relação ao domínio próprio? Sim. É revelador ou é superficial? Na verdade, nós temos que ter este domínio próprio, né? Porque senão vamos criar muitos problemas se nós não tivermos esse domínio próprio. Mas o domínio próprio não virá enquanto nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, porque esse é fruto, né, do Espírito Santo. É um aspecto, é uma consequência. É uma consequência da minha intimidade com o Espírito Santo. Então, eu vou conseguir ter este domínio próprio. Na verdade, conforme a bispa esteve aqui a dizer, temos tido esses defeitos e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, mas é preciso que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, porque se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, esse nosso defeito aqui, eu aprendi com um homem de Deus a dizer que é preciso nós orarmos contra os nossos defeitos humanos. É preciso, porque esses defeitos humanos podem estragar a obra de Deus. Então, é preciso nós trabalharmos com esses defeitos. É preciso nós trabalharmos com esses defeitos. Eu costumo contar que eu era muito nervosa na minha casa. Acho que era um espírito que agia ali, né? Nervosismo, era normal. Nos atirarmos com faca, nos atirarmos com água quente. Era normal aquilo. Mas quando eu me converti de verdade, nesse aspecto aqui é onde eu vi que Deus começou a mudar, trabalhar em mim, começou a me transformar. Os meus irmãos já faziam coisas contra mim, mas eu já não tinha aquele desejo, aquela vontade, né? Mas nos primeiros dias pegava no copo e depois dizia, o Espírito Santo falava e eu voltava. Então é preciso nós trabalharmos nesses aspectos, porque senão vamos destruir a obra do Senhor. Amém. Por causa dos nossos defeitos. Amém. Titus capítulo 2, ele no versículo 6, ele diz assim, quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito também era um moço, era um jovem, e Deus também chama-lhe aqui a este padrão, a esta integridade, reverência, ser irrepreensível. De certa maneira, estes cuidados que a Bíblia está aqui a mostrar em relação aos homens de Deus são gerais para tudo. Eu digo isso porque aqueles que estão lá em casa assistindo dizem, não, agora esses pastores estão mal. Há uma tendência
de querer dizer que isto aqui é para o pastor ou para o bispo, ou isto aqui é para os membros da igreja, ou eles não precisam de estar neste padrão. Se você pensa desta maneira, qual é a minha câmera mesmo? É esta. Se vocês pensam assim desta maneira, estão errados. Nós somos todos sacerdotes na casa do Senhor. Sim. Então, quando estamos a falar da postura do homem de Deus, estamos a falar da postura do cristão. Sim. Basicamente, estamos a dizer isso, postura do cristão. Porque é este cristão que a qualquer momento pode ser chamado para ministrar. Nós não sabemos se você entrou ontem na casa do Senhor e amanhã Deus pode te chamar para a obra. Nenhum de nós aqui sabia que estaria a fazer o que está a fazer. Fomos chamados e de repente nos vimos no meio do trabalho e da obra do Senhor e Deus a colocar-nos ali, a fazermos coisas que nem nós sabíamos que éramos capazes de fazer. É verdade. Então presta atenção, se você diz que é cristão, nós não estamos a falar aqui apenas de homens de Deus. Estamos a levar eles como referências, porque eles ficam ali à frente. Mas aquela postura que é apresentada pelo homem de Deus ali, deve ser a mesma para com toda a congregação. É o que Paulo diz aqui ao Tito. Últimas considerações, podemos começar pela bispo. Marcos 8:34 diz que cada um tem que levar a sua cruz. Cada dia tem que levar a sua cruz. Jesus levou a maior, mas nós também. Levar a sua cruz significa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, para que possa avançar. Então não desista. Você que está em casa e diz, mas eu até já desisti. Estamos falando para você que se considera desviado. Jesus te ama. Volta aos caminhos do Senhor. Entregue-se. E Ele tem grandes coisas para si. Nem tudo acabou, não é? Olhe para frente, vá adiante. Creia que o Senhor é consigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se caiu, maior é aquele que está em nós que pode lhe levantar. São últimas considerações para os servos do Senhor. Muito obrigada. As minhas últimas considerações é que nós todos devemos seguir o exemplo do rei Ezequias, que ele mesmo tendo tido um referencial negativo do seu pai, mas ele optou em buscar a face de Deus. E a primeira coisa no seu reinado que ele fez foi de consertar, abrir a porta do templo e consertar o templo, se santificando. Então, eu quero chamar a atenção a todo aquele que é homem de Deus e a todo aquele que é cristão também, para que busque em primeiro lugar a Deus, procure santificar a sua vida, procure santificar o seu altar, homem de Deus, para que nós, olha que o rei Ezequias, ele estava num momento de turbulências, problemas financeiros, não tinha um exército, mas ele viu que a sua prioridade era Deus. Então ele buscou primeiro a Deus, buscou resgatar os sacerdotes, buscou resgatar aquilo que é a essência do altar, que é um lugar santo. Ele chamou os sacerdotes a santificarem aquele lugar. Então você é um homem de Deus, santifica-te e santifica o lugar onde você está, porque se você santificar-se e santificar o lugar onde você está, você vai alcançar aquilo que é a meta que Deus quer que você alcance, e você também será um referencial para todos aqueles que estão ali a ouvir a ti, porque você tem que ser um padrão a ser seguido. Então, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Profetiza. Quero deixar a seguinte palavra. Primeiro ler o 1 Timóteo 4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o que eu percebo é que todos aqueles
que se afastam ou que vivem uma vida que não condiz com a palavra de Deus é porque um dia conheceram a verdade. Um dia estiveram na verdade, estiveram na fé em que nós estamos. Mas por causa da mente dura, apostatam-se daquilo que é a verdade e criam suas próprias doutrinas. Por isso que agora temos muitas seitas, pregam-se heresias. Não é porque não sabem muito bem, só que preferem seguir seus próprios caminhos. E a palavra de Deus diz que a quem mais é dado, mas é cobrado. Deus terá compaixão de Sodoma e Gomorra do que daquele servo que conheceu a palavra, daquele que conheceu a verdade, mas preferiu seguir suas próprias doutrinas, porque não pode ter só um homem, não pode ter só uma mulher, prefere ter duas e inventar uma doutrina que possa acomodar-lhe. Então Deus não se compadecerá deste. E é essa palavra que eu quero deixar para todos aqueles que são crentes, todos aqueles que são homens de Deus, principalmente, porque estamos a ver tanta vergonha nos dias de hoje. Homens de Deus que aparentemente são homens de Deus, mas no fundo não tem nada de homem de Deus. E a Bíblia diz que para ser um servo, um vaso de honra, nós temos que nos purificar, temos que nos santificar para estarmos prontos a sermos usados por Deus. E Deus, antes de usar qualquer pessoa, Ele prova. E o que acontece conosco é que nós pulamos da prova, porque a prova dói, mas nós não queremos permanecer naquela prova e saltamos, e aí o nosso caráter não é trabalhado. E o homem de Deus tem que ter um caráter aceitável para servir a Deus. Estamos a ser perseguidos hoje. Em algum momento tem razão, porque os homens que se chamam de Deus não estão mais na verdade da palavra de Deus, não se submetem a Deus, não vivem de acordo com a palavra de Deus. Como é que um vaso, como é que um crente vai seguir uma pessoa que não é espelho? Imita. Então temos que levar pessoas a Jesus, não levar pessoas a adorarem o homem. E hoje o homem de Deus leva pessoas a adorar a ele porque quer fama, porque quer dinheiro, porque quer ser honrado. E a honra do homem muitas vezes faz o próprio homem cair. É por isso que nós temos que procurar a honra de Deus. E é essa palavra que eu quero deixar aqui. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então voltemos para Deus, voltemos ao primeiro amor, voltemos à essência daquilo que é a verdade, porque Jesus está a caminho, Jesus está a voltar. Quando nós não sabemos, então é necessário deixarmos de ser aqueles crentes fingidos. Vamos ser realmente crentes, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, você crente, levanta-se, porque Cristo, Ele está voltando. Ele precisa te encontrar salvo. Vai se doer naquele dia se virmos alguns homens de Deus lá no inferno, mas eles ensinaram-nos a palavra de Deus. Por causa do orgulho, por causa de não querer se submeter à palavra de Deus. Bom, não vou prolongar. Amém. Vou terminar aqui. Glória a Deus. Eu também quero fechar aqui com uma passagem da Sagrada Escritura, está em Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Terminamos assim o programa O Verbo com esta exortação poderosa do apóstolo Pedro. De facto,
há muitas pessoas que torcem as Sagradas Escrituras, que distorcem as verdades de Deus e que não se empenham para serem encontrados em paz, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida fora daquilo que é o padrão e conduta do nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta, homem de Deus não é um título como as pessoas imaginam. Quando nós estivermos diante de Deus, não vai ser o bispo, o profeta, o reverendo, o apóstolo e por aí em diante. Será o nome. A Bíblia diz que vai chamar pelo nome. E o nosso nome é aquele que está no nosso BI, não é estes títulos de doutor, de mestre, de general e por aí em diante. Isso não salva ninguém. Então, se um homem de Deus, ou que se diz homem de Deus, não está vivendo na conduta daquilo que a Bíblia plasma, não me interessa ser o general, o comandante, o profeta, o apóstolo. Ele pura e simplesmente não é homem de Deus. Não vamos confundir aqui as coisas. Vamos dar nome vamos colocar os pontos nos is. Ou é homem de Deus, ou não é homem de Deus. Se é homem de Deus, a sua conduta coaduna com que a palavra emana. Se ele está a viver fora daquilo que a Bíblia ensina, ainda que esteja no púlpito pregando, ainda que esteja expulsando demônios, ainda que esteja andando com as Sagradas Escrituras, ainda que haja manifestação de poderes na vida desse indivíduo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E é o que Pedro está a dizer aqui. Distorcem a verdade bíblica ao seu belo prazer. Não façamos isso. Povo de Deus, voltemos à palavra, porque a palavra nos julgará. E que a sua vida seja abençoada. Este domingo nós estaremos aqui num debate especial para falarmos deste regresso aos cultos. Por isso, domingo, 18 horas, fique conectado à Mega Televisão. Estaremos aqui com aquela nossa equipa de luxo para debater sobre assuntos calientes ligados à palavra de Deus. Até lá.